Então, boas tardes a todos e a todas. Mais uma sessão. Então, vamos acalmar, encontrar a nossa posição confortável, respirar fundo, tentar manter as costas direitas, peito para fora, descontrair os ombros e respirar fundo. Vamos começar a trazer a atenção, a mobilizar a nossa atenção aqui para a nossa respiração. Não nos vamos agora preocupar com os problemas ou as coisas do mundo, vamos nos abstrair. Esta atitude inicial ajuda porque assim nós próprios nos estabelecemos na meditação aqui e agora e não temos tendência para correr lá para fora, para os problemas ou mesmo na nossa mente, começar a pensar em coisas. Vamos então acalmar. O que interessa agora é entrarmos no nosso silêncio interior, que para estabelecer a nossa paz natural interior, então vamos observar e prestar atenção à nossa respiração, ao inspirar e a expirar. Podemos respirar fundo, assim mais no início. Atenção que não é pranayama, normalmente informa as pessoas e que não é fazer sons ou a contenção da respiração, mas é prestar atenção, é atenção interior, aqui ficar aqui com a nossa respiração, nesta onda, ir e vir, inspirar, expirar, costas direitas, peito para fora, ombros descontraídos, pescoço também. Vamos nos estabelecer aqui neste nosso silêncio interior, desenvolver este contentamento em estarmos bem com este momento, só com a respiração, connosco próprios. E descontrair interiormente. Vamos prestar bem a atenção, toda a atenção, mesmo mental, na respiração. Nós não precisamos de pensar, atenção, este é o objetivo, é manter esta cadência de respiração sem termos que pensar, só observar. E fazer ligação com este som do silêncio interior. E à medida que nos concentramos e vamos deixando os pensamentos e a mente de lado ou para trás, fazemos este esforço. Se por acaso vamos ao pensamento, voltamos.
Agora, o objetivo não é pensar, o objetivo neste momento é estar na atenção, na respiração. A atenção na respiração. Vamos puxar a concentração à sensação, vamos sentir o ar a percorrer as narinas, vamos ser a respiração, concentrar-nos de tal ordem que somos o respirar e sentir o ar a percorrer, a entrar nas narinas e a sair à medida que sentimos ou ouvimos este som do silêncio interior. Manter a atenção neste ir e vir, inspirar, expirar. Eu agora vou-me calar um pouco, manter esta determinação. Sempre que saímos da concentração na respiração, voltamos. Manter, perseverar, respirar fundo, manter a atenção na respiração e descontrair, fluir. Agora não precisamos de pensar em mais nada.
onde é que está a nossa atenção, verificamos onde é que estamos e voltamos à respiração. Para desenvolver concentração, temos que manter esta persistência, respirar fundo, expirar e continuar. Vamos sentir a respiração cada vez mais sutil, corpo, sistema e mente mais a acalmar, mais calmo. Não pensar, a atenção completamente entregue à respiração, ou mais do que entregue, mergulhada na respiração e nós com ela.
Respirar fundo e continuar. Se desistir, perseverar mais um pouco nesta concentração. Nós estamos a concentrar a nossa atenção, que normalmente está dispersa, num só ponto, neste caso na respiração, que é ao nível do nariz. Inspirar, expirar. Vamos sentir, não vamos pensar em concentrar na respiração. Nós sentimos a sensação, o ar a percorrer. Descontrair, respirar fundo e a partir de agora não nos vamos preocupar em concentrar, vamos largar, agora que já acalmamos e pousámos um pouco, agora vamos largar a concentração, vamos deixar simplesmente fluir naturalmente.
E cada um de vós, cada uma, agora podem-se perguntar que questões ou que questão ou dúvida que poderão ter para me perguntar. Mas vão deixar essa questão só ali de lado. Ou seja, não é pensar, mas pensem nisso só num- numa primeira instância e depois larguem a pergunta e vamos continuar a meditar, mas sem preocupar nem com concentração nem com a questão. Este normalmente é uma das formas, muitas vezes, de ter um insight ou uma compreensão ou uma clarificação em relação a algo. Nós pensamos em algo, temos uma questão qualquer, mas depois largamos, meditamos, vamos ao silêncio e a resposta não vem da questão, mas vem do silêncio. Descontrair, respirar fundo e continuar. Se surgir alguma questão, memorizem. Respirar fundo, mantermos cientes do som do silêncio e continuar.
Respirar fundo. E agora vamos fazer uma pausa. Vamos abrir os olhos calmamente. E se tiverem alguma pergunta agora, podem colocar. Podem colocar a pergunta aqui no chat. E quando fizerem a pergunta, ponham para todos. Muito grato. Já me dou-me conta que me deixo cair em sentimentos menos positivos por causa do apego do campo profissional e material. Mesmo dando-me conta disso, a agitação mental e o ego não me deixam meditar regularmente com a paz necessária. Dir-se-ia que Dukkha me obstrui o caminho. Como ultrapassa essa agitação e uma falha de intenção correta? A questão é bem colocada e esta questão espelha um pouco a vida de todos, todos nós. Né? Portanto, Dukkha existe, mas tem uma causa. E essa causa é as condições normalmente em que vivemos, desde o corpo, as emoções que o corpo dá e depois a vida, tanto reações e emoções disputadas com a vida que nós temos, e todos os desafios que nós temos na vida. Hum, Aqui o importante é conseguir estabelecer a meditação e, e porque é que a concentração, porque é que eu falo sempre, ou começo sempre por concentração? Porque é como nós estarmos enfiados num poço ou num saco, em que é os problemas todos, as emoções e tudo, desde as coisas positivas às negativas, principalmente as negativas, incluindo os desejos, tudo o que nos prende, tudo o que é na realidade o obstáculo. Dukkha acaba por ser, digamos, a condição que nos leva, que acaba por nos levar a sofrer e nós sentimos isso. E é no sentir também que está a raiz do sofrimento, ou seja, Dukkha não está só fora, mas está também dentro, da forma como nós reagimos às coisas, na forma como nós deixamos as coisas também a correr. E isso vem do corpo, vem muito deste sistema em que nós estamos a viver. Ora, o Buda precisamente aponta e está muitas vezes a dizer com a doutrina, com o Anatta, com o ensinamento do Anatta, que precisamente nós não somos o corpo. Nós estamos no corpo, estamos nesta vida, mas nós não somos isto. Basicamente, ele está a abrir a porta para que nós consigamos desenvolver, nós temos a possibilidade de desenvolver um domínio, ou seja, de não nos afundarmos tanto naquilo que não somos. Pronto. Ahm, as coisas existem, os problemas existem, os desenvolvimentos existem, seja na profissão, seja na família, seja emoções e desejos que nós próprios temos. Portanto, é um desafio, nós temos que encarar isso. O caminho é um caminho de liberdade. Nós libertarmos deste condicionamento todo, porque no fundo nós somos
somos um diamante puro, digamos assim, em essência, e nós queremos nos libertar, desafundar, ou seja, sairmos da escuridão ou do poço em que estamos, mesmo continuando a viver os mesmos problemas em que estamos. A concentração, voltando à parte prática, aquilo que faz a diferença é quando nós nos isolamos na meditação, como nós estivemos agora a fazer durante esta meia hora, hum, e nós conseguimos nos abstrair. Isto é fundamental, é importantíssimo, porque cada vez que nós fazemos isto, cada vez que nós nos abstraímos e não nos deixamos engolfar pelo peso dos encargos, das responsabilidades, do karma, dos desejos, disso tudo, nós temos momentos de liberdade em que conseguimos perceber melhor o que se passa na vida, nem que seja a nossa situação, onde é que nós estamos. E quando nós percebemos isso, também podemos perceber porque é que as coisas estão assim ou porque é que elas são assim. Não só dá-nos a força, ou seja, quando nós nos abstraímos, ganhamos. É como se estivéssemos a calibrar ou recalibrar o nosso sistema. E, e quando nós fazemos isso, ganhamos força. Há uma força porque nós, no fundo, estamos a ir à nossa essência, a uma fonte. É como se houvesse um sol por trás, a nossa própria fonte, em que nós estamos a ligar com isso. E, e quando deixamos, depois de cada vez que a gente medita, nós vemos sempre com mais força, com mais luz, com mais clareza. Mesmo que conscientemente nós não nos apercebamos disso. Mas ajuda sempre e cada vez, e quanto mais meditamos, mais nos aproximamos dessa, dessa clareza e dessa força e dessa determinação, porque começamos a saber melhor como aguentar e para onde vamos e o que queremos. E às vezes podemos estar no meio de um caos, de um desafio, mas nós sabemos para onde é que queremos ir. Até podemos estar estagnados durante não sei quanto tempo, mas eu sei para onde é que eu quero ir. E eu não perco isso de vista. Portanto, e depois há momentos de maior força, mas a meditação nesse aspecto e a concentração é fundamental, porque a concentração o que é que faz? Transfere a nossa atenção e nós acabamos por nos dissociar, separar do peso momentaneamente e ganhar uma perspectiva mais abrangente, mas de fora. Ou seja, uma perspectiva em que nós não estamos tão afetados pelos problemas. Conseguimos estar mais num ponto observador. Eu gosto sempre de dar à alegoria o exemplo do cinema. Nós temos há a tela onde o filme passa, não é? O filme, e a tela é a nossa vida. E basicamente o que a meditação ajuda é a sairmos da tela, deixarmos de ser a tela e sentarmos no banco cá atrás, na plateia cá atrás, ou num dos últimos bancos lá atrás, em que nós continuamos a estar no cinema da vida, vemos as coisas a acontecer, mas não estamos tão agarrados ou envolvidos ou no turbilhão. Nós saímos da tela, acabamos por ter uma calma maior, porque não estamos tanto lá dentro da tela, não reagimos tanto. Pronto, e isso ajuda, e a meditação faz isso. A meditação distancia-nos um pouco, ou não é distanciar no sentido de ficarmos mais frios à realidade, não. Pelo contrário, mas ficarmos mais calmos, há uma calma diferente, e, aí e ganha-se uma força diferente para estar com as coisas e com a vida. Portanto, voltando à pergunta, como ultrapassa essa agitação e uma falha de intenção correta? Meditando. Meditando porque também
é aos poucos que nós vamos nutrindo o nosso propósito e a nossa intenção mais certa. Eu muitas vezes gosto de usar a palavra, mais a palavra certa do que correta. Correta tem ainda um bocadinho aquele peso moralístico. Certo, nós encontrarmos a intenção certa, o propósito certo, aquilo que é, não é uma questão de ser correto moralisticamente, mas, ou eticamente, também é bom, também conta, obviamente, temos que ter princípios, mas é aquilo que é o certo. Então vou passar para a pergunta seguinte. Será que meditar acaba sendo um exercício constante de tentar contrariar os pensamentos intrusivos, os pensamentos obsessivos, o pensar permanentemente? Bom, esta primeira parte da questão, isto é o princípio da meditação. A meditação começa por aqui, precisamente. Mas o objetivo, hum, da meditação é muito mais vasto, é muito mais longo. O objetivo da meditação é nós abrirmos a porta para nos ligarmos ou para regressarmos ao infinito, ao incondicionado, ao imanifestado, para nos ligarmos à realidade, chamada a realidade imortal. Poderíamos traduzir ou usar o termo Deus, na terminologia, digamos, mais ocidental, mas como é um termo tão debatido e tão confundido e com tanta opinião, hum, no fundo nós estamos a fazer uma ligação com a nossa verdadeira essência e com uma outra realidade superior, que não é tão material, é uma realidade espiritual. Portanto, sim, meditar começa com esta prática da concentração, porque no fundo o que é o ganhar domínio? O que é tão importante também nós ganharmos domínio contra as coisas negativas, contra os pensamentos negativos. Pronto, na questão anterior menciona-se as nossas emoções ou pensamentos negativos que todos temos. Pronto, e é isso, é nós separarmos da tela do nosso próprio cinema, da nossa própria vida e deixarmos de agir tão no imediato e reagir tão no imediato. E quando vemos um pensamento negativo ou quando temos um pensamento negativo, deixarmos de agir logo imediatamente ou automaticamente e começarmos a cultivar uma, uma auto-observação. E quando esse período aumenta, é aí que cada vez mais temos capacidade de desenvolver domínio e autoconhecimento sobre pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos, e não deixar entrar. Portanto, contrariar esse pensar, agora como estou a ler o resto da pergunta, contrariar esse pensar constante, mas sem entrar num estado de anestesia mental. Ora bem, pensar é uma função cognitiva e da nossa mente que é necessária. Nós temos, para estarmos neste mundo, para funcionarmos neste mundo, temos que ter estes apetrechos todos, quer dizer, estas funções todas, também precisamos do ego, de um mínimo sentido de identidade, pronto. Mas aquilo que estamos a trabalhar é as coisas mais negativas, ou seja, é separar o trigo do joio, tem que haver uma discriminação, não pode ser de repente ir de um extremo ao outro e o caminho também não se trata de uma aniquilação da nossa realidade total, apesar de que sim, podemos chamar a vida é um teatro, sim, mas há um propósito. Há um propósito no meio disto tudo que tem muito a ver com purificação. Ora, para fazer essa purificação, é isso. Nós, com a ferramenta do pensamento e com a consciência, com a meditação, nós vamos separando o trigo do joio e melhorando-nos a nós próprios. Requer, obviamente, prática e aplicação. E quando estamos atentos à respiração, portanto,
entrar num estado de anestesia mental, estar atento, mas sem pensar. E quando estamos atentos à respiração, parece que também estou a pensar sobre a respiração. Pronto. Este é o ponto, isto é um ponto prático, que até acaba por ser bastante pertinente e importante, que é muitas vezes, ou seja, quando a nossa atividade mental está muito forte, nós temos necessidade de estar a pensar em alguma coisa, certo? Pronto. E esse é de facto um dos passos que nós tentamos desenvolver na meditação, que é chegar ao ponto de consciência sem objeto. E aqui, consciência sem objeto pode também já significar a consciência sem pensar. Pronto. E mais tarde ainda, a consciência sem sequer sem nos preocuparmos em concentrar sequer na própria respiração. Quando eu referi, ou quando eu às vezes refiro, vamos sentir a respiração, ou seja, o sentir não é pensar. Nós podemos pensar ou refletir sobre aquilo que estamos a sentir, mas aqui há uma separação de funções, digamos, cognitiva, fisiologicamente falando, que é nós se concentrarmos completamente só na sensação, estamos só a percebermos e a sentirmos a sensação da respiração, por exemplo, e sem pensar em nada. É tipo, às vezes é bom dar exemplos, é tipo, quando uma pessoa tem vontade de ir à casa de banho, num repente nós sentimos, e depois a seguir é que pensamos, por exemplo, mas é quase que instintivo, é chegar àquele ponto em que nós sentimos, mas sem pensar. Pronto. O início da concentração, quando nos queremos concentrar, temos que emitir, ou seja, temos um propósito e estamos a emitir uma vontade, temos que quase que mentalmente verbalizar, ok, eu vou me concentrar, eu quero me concentrar. Portanto, inicialmente, sim, há esse, ok, concentrar, há essa presença, mas depois vamos mais longe do que isso. Mantemos só essa intenção sem propriamente ter que pensar. Ou seja, a determinado ponto da meditação, mantém-se a concentração, mas sem pensar. Portanto, esse é um passo importante a dar, a fazer. Portanto, e quando estamos atentos à respiração, parece que também estou a pensar sobre a respiração. Depois, em algum momento, escapo-me para um pensamentozito normal. Portanto, e aqui é que está o desafio, e é este, digamos, exercício que temos que continuamente fazer para desenvolver a concentração, que é, cada vez que a mente ou que a atenção da nossa consciência foge para a mente e para os pensamentos, nós agarramos na atenção e voltamos a colocar na respiração, porque nós não somos o pensamento. E isto é muito importante. Nós não somos o pensamento. Eu faço uma pausa porque isto é muito importante. Portanto, nós temos a capacidade de sair do pensamento, da mente, e estar só a observar uma das nossas funções fisiológicas, que é a respiração. Estar atentos e estarmos completamente conscientes, completamente alerta. E depois tento voltar à respiração e depois permito-me de novo a um pensamentozito e assim por diante. Pronto. Aqui o objetivo é precisamente quebrar cada vez mais este ir e vir e cada vez nos estabelecemos mais só, ou seja, isto é o que se chama o afinar da concentração. É quando nós, por exemplo, conseguimos estar minutos, 5 minutos quase, ou mais, e aí mais, bastante mais, sem pensar. E estamos concentrados hum, em algo, ou em nada. E isso é possível. Mas na verdade, eu não me devo dar essa permissão, certo? Assim, a coisa tem que ser natural, não pode ser forçada. Portanto,
A única coisa que temos que fazer é vamos nos aplicando, a gente sabe, sabemos nós sabemos o que temos que fazer e, e o fruto da prática é natural. Quanto mais nós nos concentramos e mantemos esta atitude, esta perseverança, ok? Não pensar e isto ficar na respiração, nós estamos a desenvolver uma capacidade de entrega, de concentração naquele ponto. Depois, mais à frente, quando nós libertamos e deixamos essa preocupação, digamos, a tal parte mais mental ou da intenção de nos concentrarmos, já lá estamos, já é natural. E aí depois ocorre, é como se a carroça já corresse por si de outra forma, mas já estamos noutro ponto, já não estamos no ponto inicial, dentro da nossa cabeça, da nossa mente, digamos assim. Claro que estamos cá dentro do corpo, obviamente, mas já não estamos tão condicionados pelo raciocínio discursivo. Estamos noutro ponto cá dentro, mais interior, mais abstrato. E é essa transferência que nós estamos a fazer, que a concentração ajuda a fazer, é deslocar-nos de uma dimensão dentro do nosso sistema, do nosso corpo, para outra, mais abstrata, mais interior, mais original, digamos assim. Portanto, aqui não devo dar essa permissão. Sim, pode dizer isso quando estamos a desenvolver concentração, nós dizemos agora não quero pensar. Portanto, agora não dou permissão. Pronto, é quase como uma luta entre nós e a mente. Portanto, quem é que tem controle, quem é que domina quem? É a mente que me domina a mim ou sou eu que domino a minha mente? Sou eu que tenho a capacidade de dizer agora não penso ou agora penso? Ou agora permite-me pensar, agora permite-me não pensar. Enquanto nós não chegamos a este ponto em que dominamos isto, não conseguimos depois também chegar a níveis mais abstratos de meditação. Porquê? Porque senão vamos estar constantemente a ser, ou seja, estamos constantemente na mente, não conseguimos sair nem parar de estar na mente. Nós temos que sair da mente. Se arrumamos isto, ora bem, onde é que nós íamos? E os insights e respostas ficam para quando? Ou seja, os insights e as respostas precisamente vêm como resultado da boa meditação inicial. Ou seja, se eu vou para a meditação e não faço nada interiormente no sentido de sair um bocado da confusão ou do barulho, do ruído da minha mente e quero logo respostas, eu sei que a clareza que eu vou ter logo inicialmente não é, não é muita. Porquê? Porque eu estou metido na confusão da mente e, e isso eu primeiro tenho que reduzir, tenho que minimizar esse ruído mental. Que eu sei que muitas das coisas que vão na mente não são propriamente as mais genuínas ou as mais claras. Portanto, eu quero é clareza por isso. Por isso é que a concentração no início, e a concentração é a chave da meditação, para, primeiro que tudo, acalmarmos tudo, o sistema, e depois, quando as águas já estão mais calmas, não é? Quando, digamos, o pó já pousou, então aí poderemos, a nossa consciência está mais, digamos, a atmosfera está mais clara e livre para podermos então refletir melhor e então o espaço mais claro para o insight e para as boas respostas e compreensão então vem. Isso é importante. Por isso é que Então, meditar muitas vezes é importantíssimo para podermos compreender, alcançar às vezes determinadas compreensões de confusões até na nossa vida, que nós não conseguimos às vezes perceber. Por isso, porque é que o Buda diz, por exemplo, para não nos intoxicarmos, para não, sequer para nós monges não podemos beber, é uma regra. Beber álcool, não é água, álcool. Ahm, ou intoxicarmos com drogas. É a mesma coisa. É o mesmo, estamos a falar do mesmo nível de preocupação em quanto mais embotado tiver a nossa consciência,
não é? O nosso veículo físico, menos claro nós vamos conseguir estar para perceber coisas e para termos insights mais elevados e mais refinados e mais apurados. O karma dita o nosso destino. A reencarnação existe. Sim, a reencarnação definitivamente existe, pelo menos no contexto também que o Buda fala. Eu sempre acreditei, isto não é a única vida que a gente tem, mas o Buda sim, senão muita coisa também não fazia sentido. O karma não é só desta vida, também vem de vidas passadas. Hum, o karma dita o nosso destino, sim e não. Depende como nós no agora hum, reagimos e perfazemos o nosso karma e dharma. Portanto, podemos dizer que sim, que há um caminho trilhado, mas depois, no agora, nós temos sempre a liberdade de fazer o melhor e podemos fazer ou melhor ou pior. Mas pode-se dizer que há coisas que sim, que temos que, entre aspas, cumprir ou sem aspas. Por exemplo, nós não encarnamos e não na família em que encarnamos por acaso, não nos damos, não acabamos por conhecer muitas das pessoas, os relacionamentos que conhecemos também não é por acaso, é tudo, muito disso é tudo muito kármico. E temos karmas para processar, para desatar, para harmonizar. Iluminação, Deus. Sim, iluminação. Iluminação é aquilo que o nosso corpo também tem as ferramentas que podemos fazer e que vai expandir também, vai eliminar a nossa consciência, o nosso campo de consciência que acaba por ultrapassar a matéria, a inconsciência. Ou seja, quando se fala da percepção extrasensorial, é isso, a nossa consciência expande e aumenta a um ponto que vai além da própria matéria do corpo e contactamos com outros níveis. E claro que os níveis de insights e compreensões e realizações que nós alcançamos depois da iluminação hum, acaba por exponenciar e acelerar o nosso processo todo espiritual de evolução espiritual em direção ao nirvana, em direção à libertação final neste plano terreno de variedíssimas vidas em que andamos. Deus, Deus, nós temos que, portanto, definir não vale a pena. É como o Buda fala, hum, é uma questão de eu não posso dar a conhecer o sabor do mel ou o sabor do sal, por mais palavras que corram e livros que se escrevam, eu não consigo, ou eu conheço o sabor do mel e o sabor do sal, mas imaginem alguém que não conhece, e muitos também conhecem, mas a única forma de conhecer realmente é saborear. Portanto, Deus, vou usar outros termos, a realidade imortal, o imanifestado, o incondicionado, o não nascido, o não formado, existe. E o Buda diz que se não existisse, não era possível nós irmos do condicionado, do formado, do nascido, que é onde nós estamos, podemos considerar uma pseudo-morte, espiritualmente falando, não era possível ir daqui para essa realidade. Hum, e aqui a fé tem o seu papel. Nós temos que acreditar em algo. Nós não somos o pensamento. É realmente muito profundo. Pois isto é o que o Buda também diz. Nós não somos os pensamentos, não somos o corpo, não somos as sensações. Portanto, isto é um sistema, é uma máquina que nós estamos
a usar, a usar no bom sentido, para também nos realizarmos espiritualmente. Por isso é que ele diz que este nascimento é precioso. Uma meditação de 10 minutos chega, ou 20 minutos, ou não chega para assentar a poeira. Se, assim, se nós estivermos num momento e se nos concentrarmos bem, se nos sentarmos e começarmos logo a concentrar excelentemente, em 5 minutos já fizemos muito, já pousamos e acalmamos muita coisa. Por isso é que quando nós desenvolvemos, já temos a concentração desenvolvida, vamos meditar, ou seja, aquele ir e vir de cá dentro da cabeça para os pensamentos e este turbilhão de esta luta já não existe tanto. Porquê? Nós sentamos, sabemos, concentramos e vamos logo diretos para o silêncio e já não saímos tão facilmente do silêncio. Porquê? Porque já temos a concentração, esse poder ou essa capacidade já está desenvolvida. Portanto, e já não facilmente vem assim tão para fora. Boa noite, obrigado, muito obrigado, já podemos acreditar que podemos não acreditar em nada, nihilismo total. Bom, será que não é válido também? Bom, o nihilismo não é o que o Buda ensina. Muitas pessoas acabam por se aproximar do budismo porque pensam que o budismo é nihilista ou que ele não defende nada, que tudo é uma ilusão, nada existe. Bem, mas se não existisse nada, e se nada faz sentido, então o nosso caminho e o nosso propósito e a nossa vida também acabam por deixar de fazer sentido. Agora, há um caminho, há uma razão, e é esse caminho e essa razão que tem que ser realizada e descoberta. Há um sentido na vida. Não é estarmos aqui no breu, no meio desta confusão toda, desta miséria toda, e depois muito facilmente dizer que isto é tudo um caos, e que isto é tudo uma ilusão e que isto vai tudo acabar e que nós não existimos. Portanto, porque assim, então se nós não existimos, então pode ser o caos total. Então se não existimos, também não há karma. Pronto. Portanto, é muito fácil desresponsabilizar aquilo que é a nossa responsabilidade na vida. Nós temos uma responsabilidade na vida. Por isso, só sentamos momentos da vida, estamos também. Só sentando chegamos a esse ponto, ou por exemplo, em certas atividades, momentos de vida. Estamos também. Sim, assim, meditar não é só quando estamos sentados, podemos meditar a determinada altura na nossa vida, o caminhar, podemos meditar a caminhar, mesmo deitados, e depois o meditar depois também é uma atitude. Às vezes podemos até já nem estar com a intenção de o fazer, mas na nossa própria vida, às vezes quando estamos a caminhar ou a dar um passeio na floresta, ou já estamos já podemos estar num estado de meditação. No trabalho, podemos integrar em nós mesmos uma atitude mais meditativa, mais contemplativa, mais abstrata, por exemplo. Mas isso, claro, desenvolve-se, tem que se começar a desenvolver antes. Ou já se desenvolveu em vidas passadas, por exemplo. Digamos que esse ponto do silêncio absoluto, da atenção plena, pode acontecer quando fazemos amor-sexo, quando pintamos, quando nos entregamos a uma atividade. Sim, sim, então é isso. Sim, na realidade é isso. É quase como estabelecer o sagrado dentro de nós no momento, ou até coisas simples como varrer o chão. Há uma diferença imensa, e aqui atenção, cuidado com o termo plena atenção, que é mais do que plena atenção. A atenção é a função que a gente usa para concentração, mas aqui mindfulness está mal, quando se fala em plena atenção, está mal traduzido. Porque mindfulness é mais do que isso, é uma consciência plena, abrangente, que integra
uma memória daquilo que é importante fazer, uma consciência já estabelecida, em que quando maior for o potencial dessa consciência, dessa presença, então aí sim, em tudo o que fazemos, ou seja, tal como varrer o chão ou fazer amor, não interessa, tudo o que fazemos tem uma qualidade superior, uma entrega e uma devoção e uma perfeição superior. Fazer bem, fazer algo bem, não é fazer algo tipo às três pancadas ou tipo a animal. É isso que faz a grande diferença. Traz algo mais sustentável, sim. Bom, meus caros e caríssimas amigas, desejo-vos um bom fim de semana e, e uma boa semana também. E tudo bom, boa prática, não deixem de meditar todos os dias e desejo-vos tudo bom, tudo ótimo. Deus.